A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. Estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica. Hoje nós vamos continuar estudando no livro de Jó. E a nossa porção bíblica ela vai pegar vários versículos, capítulos e versículos do livro de Jó. Nós vamos até voltar um pouquinho, porque o último estudo que nós fizemos, nós já estávamos no capítulo 21 e capítulo 23, mas hoje nós vamos estar percorrendo por vários capítulos e versículos para nós compreender como Jó poderia provar sua inocência. Então, como eu já falei, os consoladores de Jó, eles não podiam tolerar a ideia de que alguém poderia ser verdadeiramente inocente. Vamos ver, no capítulo 4 de Jó, capítulo 4, versículos 17 ao 19. Versículo 17 diz: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o Criador? Eis que os seus servos não confiam e nos seus anjos encontram loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Então, até o 19. E nós vamos pegar o capítulo 15, do versículo 14 ao 16, que diz: que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Continuando até o 16, nós vemos: quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Então nós lemos do versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 15. E nós vamos ver ainda no capítulo 25, versículo do 4 ao 6. Capítulo 25, versículo do 4 ao 6, diz assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Aqui é do versículo 4 ao 6 do capítulo 25. Então, a alegação da inocência de Jó também parecia entrar em conflito com o ensino bíblico de que não há um justo sequer. Não há nenhum justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ver o que diz em Romanos 3, capítulo 10 e 23. Não é do 10 ao 23, mas é versículo 10 e versículo 23
do capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E o versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 24, vamos ler: sendo justificados, glória a Deus, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isto. Então, logo, Jó, ele estava certo em alegar sua inocência. Elifaz discordava totalmente de Jó. Quando Elifaz e os outros, que eram 3 amigos, quando eles negaram que Jó poderia estar certo ou puro, estavam referindo-se à diferença que há entre a criatura e o Criador. Porém, Jó, ele não estava alegando pureza absoluta. Ele reconheceu seus pecados da juventude e era ciente de que tinha de pagar por eles e por sua culpa. Vamos ver capítulo 13, versículo 26 de Jó. Capítulo 13, versículo 26. Porque escreves contra mim coisas amargas e que me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Isto é no versículo 26 do capítulo 13 de Jó. E no capítulo 14 de Jó, versículo 16 e 17, diz assim. Versículo 16 diz: mas agora contas os meus passos, não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. No entanto, Jó, ele repetidamente alegou ser um homem de integridade e sua inocência em seus relacionamentos com Deus. Capítulo 13 de Jó, versículo 14, diz assim: por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Capítulo 13, versículo 14. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defendereis diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Então nós lemos o capítulo 13, do versículo 14 até o 18 de Jó. E ainda no capítulo 23, versículo 10, capítulo 23, versículo 10 ao 12, diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nós lemos no capítulo 23, do versículo 10 ao 12. E ainda no capítulo 27, versículo do 3 ao 6, versículo 27, do 3 ao 6 diz: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então aqui com esta palavra também nós vemos que podemos pecar
com os lábios. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Então, nós vemos até o versículo 5, o versículo 6 agora. A minha justiça me apegarei e não a largarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Então, nós estamos aí no capítulo 27, do 3 ao 6. E ainda, tem ainda alguns versículos, mas por causa do tempo, o áudio ficaria muito grande, que seria capítulo 31, versículo do 1 ao 40. Os irmãos que quiser compreender melhor a história, pode estar lendo em casa. Então, até mesmo Elifaz, ele reconheceu que a vida de Jó era justa. Quando nós vimos no capítulo 4, versículo 6, assim a fé de Jó motivou o mesmo a perseguir obstinadamente uma audiência com Deus e a crer de modo tenaz em sua justiça. Apesar de seu sofrimento naquele momento, Jó continuou buscando o seu Redentor, quando ele fala no capítulo 19, versículo 25, embora a justiça divina possa exigir um mediador, o que pode não ser evidente em vida, ela garantiu a absolvição de Jó. Vamos ver no capítulo 9 de Jó. Capítulo 9, versículo 33 e 35. Não é do 33 ao 35, é só o versículo 33 e o 35 do capítulo 9. No versículo 33 ele diz: não há entre nós árbitro. Nós já vimos aqui árbitro é mediador ou juiz. Então aqui Jó diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. E o versículo 35 que diz: então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. E no capítulo 19, versículo 26, ele diz: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Nenhuma calamidade iria separar Jó do amor de Deus. Mesmo sem que ele soubesse que esse amor viria na pessoa de Cristo Jesus. Vamos ler mais capítulo 8 de Romanos, o versículo 35 e o 39. Versículo 35 e 39. Versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E o versículo 39 diz: que nem a altura, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que os irmãos tenham toda uma boa noite e durmam com Deus, com a proteção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.